Vamos então dar continuidade nessa jornada espiritual que você está vivendo de busca de Deus, de busca da união com Deus. Homens e mulheres de uma profunda vida interior, vida espiritual. E com isso, todas as demais necessidades aí serão atendidas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais vos será acrescentado. Você acabou de conhecer um testemunho tão forte, o testemunho de uma jovem mineira que faleceu em decorrência de um câncer aos 17 anos. O nome dela, Maria Eduarda. Se você perdeu, os pais dela hoje estiveram conosco no Rosário e trouxeram esse testemunho belíssimo. A Duda, que em muitos dias rezava junto com o Instituto Hesed. Foi junto com o Instituto, em oração, em adoração, que ela atravessou também este Calvário. E por que eu trago o testemunho da Duda aqui, a Maria Eduarda, de 17 anos? Porque ali está uma jovem de profunda vida interior. Ela se abriu ao propósito de Deus. E em meio àquele seu calvário, ninguém está dizendo que foi fácil, foi doloroso, foi muito difícil, mas um milagre aconteceu. A Duda alcança a conversão dos seus pais, alcança a conversão da sua família. A Duda vai se unindo a Jesus de tal maneira que, como ela mesmo disse, a minha missão é muito grande. Então a história não pode ser pequena. Há mais de um ano, a Duda faleceu, a sua história foi entregue, foi escrita e entregue pelas mãos do seu bispo ao Papa Leão, que entregou a sua história, uma jovem brasileira que viveu o seu calvário com alegria e fez de todo aquele sofrimento um ponto de profunda união e transformação. Então veja, nós precisamos nos abrir à graça de Deus e buscar em tudo uma profunda união com Deus. Você, ao longo desses 7 dias que se passaram, nós meditamos de maneira muito profunda nesse caminho de busca de Deus. Nós meditamos ali no que Santa Teresa fala que são as primeiras moradas, a primeira morada. E hoje nós vamos dar um passo a mais. Depois de conhecer bem a primeira morada, de perceber quais são as piores tentações, as piores artimanhas do maligno, hoje nós vamos entrar na segunda morada. E Santa Teresa vai dizer que aqui são almas que já se decidiram pela oração de maneira regular. Não é naquela alma que reza um dia, 2 não, que reza um tempo, depois já não reza mais, que reza de qualquer jeito, não. Aqui a alma, ela já se dedica à oração de maneira regular. Essa alma que entra na segunda morada, mas é claro que aqui ela vai encontrar novos desafios. Aqui ela vai encontrar novas tentações. Nós estamos usando o livro Imitação de Cristo para rezar em cima daquilo que Santa Teresa apresenta como tudo aquilo que se dá em cada uma das moradas. Como nós vamos iniciar a segunda morada hoje, eu vou abrir aqui o livro mesmo de Santa Teresa, eu estou com as obras completas, e no seu livro Castelo Interior, ela trata aqui, é um capítulo único, as segundas moradas dentro do seu livro Castelo Interior. E ela diz assim: vejamos agora quais são as almas que entram nas segundas moradas e o que fazem na segunda morada. As segundas moradas são os aposentos dos que já começaram a ter oração de maneira regular e entenderam a grande importância de não permanecer nas primeiras moradas. A alma não está naquela mediocridade que afeta muitas pessoas, muitas mesmo, que acabam tendo uma vida espiritual, me permite dizer, um tanto quanto rasteira, um tanto quanto superficial, um tanto quanto medíocre. E há aqui um grande perigo. Há aqui um grande perigo. Eu falava uma das formações que, às vezes, é aquela, comparando com o período escolar, as pessoas que miravam ali a média é 7, então esforçavam por permanecer sempre na média. E é um grande perigo, porque numa dessas pode acabar errando e nem isso conseguir. Essa alma não, ela já está decidida que ela precisa progredir. Ela quer progredir no relacionamento com Deus. Então, não basta fazer ali o mínimo. Não, ela quer avançar. Ela está decidida a avançar por amor a Deus.
Algumas pessoas esses dias me paravam e diziam: irmã Maria Raquel, eu não tinha consciência de que na vida com Deus havia esses graus de união diferentes. Que na vida com Deus havia essa intensidade, não é? Estar mais ou menos unido a Deus. Eu achava que era uma coisa só. Não, mas existe. Existe à medida que você se abre à graça e você vai, entenda, sendo generoso para com Deus, que te chama para águas mais profundas, você vai crescendo nessa intimidade. Você vai crescendo nesse amor. Sempre eu busco trazer exemplos do nosso dia a dia para que você veja isso com mais clareza, mas é claro que sempre o exemplo vai ser muito pobre diante do que é a realidade desse relacionamento com Deus. Mas pensa você num casal, né? Eles namoraram, noivaram, se uniram em matrimônio, mas o relacionamento, eles podem passar 20, 30, 50 anos casados até que a morte os separe. Mas eles resolveram viver isso de uma maneira, fazendo aquilo que eram as obrigações de cada um. Não faltando com os meus deveres para com a minha esposa e a esposa não faltando com os seus deveres para com o seu cônjuge. Servindo a família naquilo que é devido e pronto. E assim eles viveram uma vida inteira. Mas imagina você aquele outro casal, que também 20, 30, 40, 50 anos, decidiram ser mais generosos ainda. Decidiram fazer além daquilo que era a obrigação. Estou colocando comida dentro de casa, estou trabalhando, estou me esforçando, não falto para com os meus deveres enquanto esposo, esposa, e etc, etc. Mas resolveram fazer muito mais do que isso. Resolveram ir para além da obrigação. Então, com Deus, isso também se dá. Veja, a Maria Eduarda, ela, no processo no seu calvário, chegou um momento em que as dores insuportáveis, a mãe, enfermeira, já sem conseguir lidar com tudo aquilo, disse: filha, vamos internar. Não dá mais para você ficar em casa. Eu preciso levar você para um quarto de hospital, onde lá você terá um aparato maior, onde lá as medicações talvez surtam mais efeito. Não dá para você ficar aqui. A Duda começa a chorar porque ela diz: mas mãe, eu quero ficar em casa. Ela queria passar os últimos dias dela em casa. Era algo tão lícito. Só que quando ela vai rezar, ela diz: eu não posso fazer isso. Se Jesus está me pedindo um outro sacrifício, o sacrifício da minha vontade de ficar em casa, podemos dizer, morrer em casa, eu quero dar isso para Ele. Eu quero abrir mão da minha vontade. Eu vou para o hospital. E é impressionante que ali no hospital, quantas pessoas ela converteu, da própria equipe médica. Deus tinha um desígnio para ela. E ela diz: eu ainda estou apegada a essa vontade, eu abro mão da minha vontade. O amor a Deus, o amor desmedido por Deus faz com que ela seja capaz de oferecer a Ele mais um sacrifício de amor. A Duda iria para, vamos dizer aqui, né, para entender, a Duda iria para o inferno, caso ela não fosse para o hospital? Não, obviamente que não seria uma decisão dessa, né, que diria sobre o seu estado ou não de graça. Mas ela quis oferecer a Deus aquele último sacrifício. Por quê? Pela intensidade do amor. Então aqui na segunda morada entra quem decidiu progredir. Quem decidiu progredir. É isso que Santa Teresa está dizendo. As segundas moradas são os aposentos dos que já começaram a ter oração e entenderam a grande importância de não permanecer nas primeiras moradas. Já entenderam a importância de não permanecer nas primeiras moradas. Mas, ela vai dizer, em geral, não tem ainda determinação para deixar de estar nelas. Aquela vontade ainda é uma vontade fraca. Mas já existe uma consciência, já existe um despertar e um desejo de progredir, embora ainda seja uma vontade enfraquecida. É o que Santa Teresa está dizendo. E por que ela diz isso? Porque não abandonam de todo as ocasiões. E é um grande perigo.
mas já é grande misericórdia que, mesmo por pouco tempo, procurem fugir das cobras e coisas peçonhentas e entendam que é bom deixá-las. Né? Santa Teresa usa essa imagem aqui dos bichos peçonhentos, das cobras e etc., para traduzir o maligno, né? O seu veneno, as suas artimanhas. Estes, em parte, têm muito mais trabalho que os primeiros, ainda que não tenham tanto perigo, pois parece que já os entendem, havendo grande esperança de que se aprofundem cada vez mais. Digo que tem mais trabalho porque os primeiros são como surdos mudos, e assim suportam melhor o sofrimento de não falar. Muito pior seria a situação dos que, ouvindo, não pudessem falar. Mas nem por isso é desejável o sofrimento dos que não ouvem, porque, enfim, grande coisa é entender o que nos dizem. O que Santa Teresa vai colocar aqui é que, à medida que a alma avança, ela vai crescendo nessa sensibilidade, o que é o normal desse progredir. Então, ali da primeira morada, a alma ainda estava muito às apalpadelas. Ainda está muito, ainda caminha muito numa penumbra, uma certa escuridão. Não por deficiência da luz que há no seu íntimo, na luz que há a presença de Deus, mas porque ela ainda não consegue enxergar bem. Né? Uma pessoa que tem alguma, digamos, problema, uma deficiência visual e ela não enxerga bem, o problema não é a luminosidade, o sol lá fora, o sol está lá e com todo o seu esplendor, mas existe uma deficiência nela própria, na sua visão. Então, na primeira morada, a alma, ela ainda, Santa Teresa diz, ela ainda é surda muda. Ela ainda não consegue ouvir com clareza, falar com clareza, enxergar com clareza. Aqui na segunda morada, ela já é capaz de ouvir a voz de Deus. Ela já sente muito mais aquele impulso, o Deus que a chama para águas mais profundas. E ela vai dizer mais à frente, e aqui causa um maior sofrimento nela, porque ela tem mais consciência da sua impotência. Ela ouve a voz do Senhor que a chama, mas ela não encontra a força necessária para seguir esta voz. E aqui, mais uma vez, nós entramos na pedagogia de Deus, que é para que a alma jamais esqueça de algo sem o qual não existe vida interior, não existe vida no Espírito. Sem mim, nada podeis fazer. João capítulo 15. Sem Deus, nada podeis fazer. Isso vai fazer com que a alma clame, com que a alma grite por Deus, com que a alma peça ajuda. Por isso que a humildade, ela é indispensável na vida espiritual. A humildade é a virtude indispensável para aquele que deseja nutrir esse relacionamento com Deus, essa vida interior. Vamos lá. Assim ocorre com as almas que estão nas segundas moradas. Entendem os chamados que lhes faz o Senhor, porque vão se aproximando mais de onde se encontra a sua majestade. Onde é que Santa Teresa fala que o rei, a majestade está no centro mais profundo. A alma vai avançando de camada, de morada em morada, e o rei está no centro. Então, entendem os chamados que lhes faz o Senhor, porque vai se aproximando mais de onde se encontra sua majestade. Sua majestade é Deus, né? Ela chama assim. Que é muito bom vizinho e tem tanta misericórdia e bondade que uma vez ou outra não nos deixa de chamar, pois tem em grande conta que o queiramos e procuremos a sua companhia. Mesmo estando nós em nossos passatempos, negócios, contentamentos e bagatelas do mundo, ora caindo em pecados, ora levantando-nos, não deixa de nos chamar para que nos aproximemos dele. Vem, né? Vem. E essa voz é tão doce que se desfaz a pobre alma se não fizer logo o que ela lhe ordena, sofrendo mais do que se não ouvisse a voz divina. O não ouvir a voz de Deus chamando já é um grande pesar. O não poder ouvir essa voz que chama, mas ouvi-la e não atendê-la de pronto causa uma dor muito maior. Por isso que Santa Teresa vai dizer, muitas vezes a dor aqui se intensifica. Né? A dor aqui se intensifica porque a alma escuta essa voz que chama a aproximar-se, a progredir. E se ela não realiza isso de pronto, isso causa uma grande dor.
Não digo que essas vozes e chamados sejam como outros de que falarei depois. São palavras que se ouvem de pessoas boas. Aqui, Deus se utiliza de tudo. Então, como é que a alma escuta essa voz? Numa pregação, na homilia de um sacerdote, na Santa Missa, lendo bons livros sobre vida espiritual, a vida dos santos. E várias outras coisas que nos são ditas e que se serve o Senhor para nos chamar. Então, Deus chama ali, no dia a dia, nas mais diversas situações. É interessante como é... Sabe quando você escuta uma coisa e aquilo lhe toca profundamente? É porque, na verdade, é quando há uma ressonância, assim, o ressoar. Como assim? Já aquela palavra, aquela voz, ela já ressoa dentro de você. E quando essa palavra vem de fora, num sermão, numa pregação, na leitura de um livro, e é exatamente aquilo que Deus já está falando e como que isso se encontra do interior ao exterior e você sente esse impacto, aquilo mexe com você, é porque é a voz de Deus. É aquilo que Deus já está gritando no mais profundo do teu interior. A experiência de Santo Agostinho. Quando ele se depara com a Sagrada Escritura e ele mira os olhos naquela passagem, ele vive ali uma iluminação, porque na verdade aquilo já gritava dentro dele. Podem ser também doenças, olha aqui, Deus se vale também desses acontecimentos. O caso da Duda. Pode ser uma doença, pode ser um sofrimento, bem como uma verdade que ensina nos momentos em que estamos em oração. Deus valoriza muito esses momentos, por mais destituídos de firmeza e fervor que nós estejamos. Santa Teresa conhecia bem essa realidade, gente, o rezar mesmo quando o fervor não acompanha. Santa Teresa está dizendo aqui, Deus valoriza muito esses momentos, por mais destituídos de firmeza e fervor que estejamos, Deus valoriza. Esse momento em que você destina a oração. Aqui a alma já está mais disciplinada. Aqui não é fazer oração um dia e 10 não. Aqui ela sabe que ela precisa viver esse encontro com Deus diariamente. Devia ser muito sofrido para nós o dia em que nós não conseguimos nos colocar na presença de Deus. Ah, irmã Maria Raquel, mas eu falo com Deus toda hora. Mas não é esse falar assim. Lembra o que Santa Teresa falou lá atrás? Ela chega até a dizer assim, quando eu falo de oração, não considero isso oração. Quando eu falo de oração, eu considero quando a sua atenção está totalmente voltada para aquele com quem você fala, atenta ao que você fala e com o ouvido espiritual bem aberto para ouvir a voz do Senhor. Deus pode falar no meio da agitação de um dia? Pode, Ele pode todas as coisas. Ele pode tudo. Mas esse momento onde eu paro o meu dia, ainda que seja por 10 minutos, por 20 minutos, para me colocar na presença dEle, isso é fundamental. Você precisa parar e perceber no meu dia, na minha realidade, como esposo, pai, esposa, mãe, jovem universitária, etc., etc., dentro do meu dia. Onde é que eu encaixo esse momento aqui, que não pode faltar, esse momento em que eu paro tudo para estar na presença de Deus? Muita gente, embora acreditando que Deus existe, embora recorrendo a Ele em tantas situações, embora indo à missa aos domingos, não conseguem dar passos concretos, não conseguem progredir, não conseguem avançar, porque falham já nesse primeiro movimento. O meu encontro diário com Deus, onde ali tudo silencia e eu me coloco, através da leitura orante da palavra, eu me coloco como um discípulo, pronto para ouvir a voz do Senhor. Fala, Senhor, o teu servo escuta. Não tenhais em pouca conta essa primeira graça, nem vos desconsoleis se não responderdes logo ao Senhor. Bem sabe a sua majestade aguardar muitos dias e anos, em especial quando vê perseverança e bons desejos. Essa perseverança é o mais necessário aqui, porque com ela jamais se deixa de ganhar muito. Nem sempre a alma consegue responder aos apelos de Deus de imediato. Mas Santa Teresa está dizendo,
Deus tem paciência com ela. Importa é perseverar. Importa é não desistir, é continuar. Então, aquilo que Deus inspira, aquilo que Deus pede, mas nem sempre a alma consegue corresponder no primeiro momento. Mas ela não deve abandonar, ela precisa perseverar na oração. Mais terrível é a guerra que aqui travam, de 1000 maneiras, os demônios, com mais tormento da alma que na anterior. Bom, Santa Teresa está dizendo aqui nessa morada, o inimigo vai atacar com ainda mais força. Porque ali, na primeira morada, ela estava surda e muda. Ou pelo menos ouvia muito pouco. Havia pouca sensibilidade espiritual. Ela resistia menos. E resistia menos como quem tem em parte perdida a esperança de vencer. Aqui, o seu entendimento está mais vivo. Ela já está mais pronta para resistir aos ataques do maligno. Ela tem mais resistência, ela tem mais firmeza. E por isso o inimigo aumenta a força no combate. O entendimento está mais vivo, as suas faculdades, memória, inteligência, vontade, estão mais hábeis, sendo de tal modo estrondosos os golpes e a artilharia que a alma não pode deixar de ouvir. É preciso preparar-se aqui. Lembre-se sempre, existe alguém que não está feliz com a sua vida de oração. Existe alguém a quem você está trazendo muito prejuízo com a sua união com Deus. E é aquela mesma serpente que tentou Eva no paraíso, que depois vai se apresentar como aquele terrível dragão. Não está feliz com os seus bons propósitos e ele vai abrir guerra. É importante ter consciência disso. Às vezes as pessoas, poucas pessoas colocam, mas tem que estar falando de combate espiritual, mas tem que estar falando das investidas do maligno. Meu querido, Deus nos instruiu acerca disso tudo. Está na palavra, né? O inimigo te ronda. Cuidado, o inimigo te ronda para te fazer perecer. Jesus vai dizer, vigiai e orai para não cair em tentação. Ele vem para destruir as obras do diabo. É uma realidade que nós não podemos simplesmente prescindir, ignorar e fingir que ela não existe. Isso não é inteligente, aqui não há sabedoria. E quando nós trazemos toda essa realidade, não é para causar medo. O que é que eu tenho insistido com você? O demônio tem medo de você, é porque ele teme a alma que está unida a Deus. Um filho de Deus que vive o seu batismo com verdade, com radicalidade, que observa, vive a palavra de Deus, ele vai fazer o que esses dias no Evangelho nós líamos, né? E isso se encarna na nossa vida, ele expulsa o maligno. Expulsa no poder do nome de Jesus, por causa da sua união com Deus. Ele tem autoridade, lembra como nós terminamos ontem, né? Não mexe com ele. Ele é um filho de Deus. Então, nós não podemos ignorar essa realidade. Porque senão a alma vai pensar que tudo é simplesmente da sua natureza, da sua fraqueza. Vem um mau pensamento e ela acha, isso está vindo de onde? Isso vem dela mesma, ela não entende que é uma sugestão diabólica. Ela não consegue enxergar as tentações. O padre Rufus, exorcista, ele dizia, as pessoas sempre caem em erro quando estão em um dos extremos. Ignorar a ação maligna ou, por outro lado, atribuir tudo ao maligno. Esses dois extremos estão errados. Nós não podemos atribuir tudo a Satanás, mas também não podemos cair na inocência, na besteira de achar que não tem o veneno dele em nada. É ele o tentador. É ele que, como está no livro do Apocalipse, vem para guerrear contra a descendência da mulher, aqueles que observam os mandamentos. Existe um combate espiritual. E abrindo um parêntese aqui, é muito importante a sua união com o seu anjo da guarda. Eu não estou falando nada diferente daquilo que prega e que ensina a igreja ao longo desses 2000 anos. Pode procurar.
Procure na vida dos santos, procure na palavra de Deus, procure nos documentos dos papas, no magistério da igreja. Não estou falando de nada diferente do que aquilo que ensinou a igreja ao longo de 2000 anos. Existe um combate angélico e o homem está no centro dessa disputa. O maligno, sabendo que não pode atingir Deus de maneira direta, vem combater os filhos dele, eu e você, para ofender o coração de Deus, para desfazer, tentando desfazer a obra maravilhosa que Deus fez. E nós precisamos de uma união com o nosso anjo. A igreja ensina que o Espírito Santo age nas nossas vidas por meio do ministério angélico. E aquelas inspirações que o anjo traz, é o Espírito Santo agindo, é preciso uma união com os nossos anjos da guarda. Lembre-se você que o maligno é um anjo decaído. E nesse combate angélico, você está no centro dessa disputa, é preciso uma união com o anjo da guarda. Está aberto às inspirações. Quanto mais sensível você for à ação do seu anjo da guarda, quanto mais você corresponder às inspirações que ele traz, mais você vai crescendo nessa sensibilidade, nessa união com Deus. Qual é o papel do anjo? É substituir Jesus na sua vida? De jeito nenhum. O catecismo ensina que Jesus é o centro do mundo angélico. Ora, pensa você, se até o Filho de Deus, desde a sua concepção, foi anunciado por um anjo, no seu nascimento os anjos entoavam glória, foram avisar os pastores, depois nós temos todo o caminho de Jesus, no deserto, quando ele vence a tentação, os anjos vêm servi-lo, nós temos os anjos da ressurreição. Se toda a vida de Jesus foi ladeada pelos anjos, será que isso diz alguma coisa sobre nós também, sobre mim, sobre você? Como dizia o Padre Pio, você tem um anjo, use-o. Estou fazendo esse parêntese aqui porque, assim como Santa Teresa está dizendo que a guerra se torna mais terrível aqui, nós temos as armas, digamos assim, né? Que como soldados de Cristo, pelo crisma nós somos soldados de Cristo, guerreiros da oração, e por isso o inferno treme diante da sua determinada determinação, porque ele está perdendo, você está dando prejuízo. Veja a história da Duda, por exemplo. Quanto prejuízo hoje, nesse Rosário da Madrugada, foi causado ao inferno? De pessoas que estavam revoltadas com Deus, de pessoas que estavam desconfiadas. Mas a partir do testemunho de uma menina de 17 anos, que confiou em Deus, se reconciliaram com Deus, com a sua história. Você está causando prejuízo no inferno. E isso não vai sair. Não vai sair de graça. Eu falava com alguém essa semana partilhando, disse, gente, tudo aquilo que o Exército de São Miguel tem feito, aquilo que, através dessas transmissões diárias, ao longo desses 6 anos, quase 1 milhão de pessoas que diariamente passam por aqui, de visualizações é muito mais de 1 milhão. Você acha que isso vai ficar assim? Não é que vai, entre aspas, ficar barato? Acha que isso não vai ter uma represália no inferno? É claro que vai. Mas vamos parar por causa disso? A palavra diz, não tenha medo daquele que pode infligir o mal ao seu corpo, não. Tenha medo daquele que pode lançar a tua alma no inferno. O temor que nós temos não é de Satanás, é temor de Deus, é um dom do Espírito Santo. Eu quero obedecer a palavra e viver aquilo que Deus quer de mim. Não vou deixar de avançar, não vou deixar de fazer aquilo que Deus pede por medo da represália do maligno, de jeito nenhum. Com profunda humildade, ancorados em Deus, queremos mais é que Ele se incomode. Meu relacionamento não é com Ele, definitivamente. Meu relacionamento é com Deus. Eu falo com Deus. Eu me encontro com Deus. Eu obedeço à voz de Deus. Mas é claro que isso deixa o inferno acossado. É o que Santa Teresa está dizendo aqui. O inimigo vem com mais força. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Você também está mais forte. Não por você mesmo, mas por causa da maior união com Deus. Então, é proporcional, né?
no sentido de que ele venha com mais força, mas é infinitamente desproporcional, não há comparação, a força de Deus com a força com que o inimigo vem, que não há proporção alguma, né? Deus é infinitamente, Deus é a força. Os demônios começam a representar aqui as coisas do mundo e a fazer que seus contentamentos pareçam quase eternos. Trazem à memória os amigos e parentes, a estima em que a pessoa é tida, a saúde que pode ser perdida nas coisas de penitência, porque que a alma começa a desejar se mortificar, e mil outras maneiras de impedimento. Começa a trazer à memória, né? Aquilo que passou, aquilo que foi vivido. É como se você deixou aquelas situações, mas elas não te deixaram, né? É quase como sair do mundo, mas o mundo não saiu dentro de você. Isso nós conseguimos perceber bem ao entrarmos, por exemplo, na vida consagrada no mosteiro. Para entrar aqui, é preciso deixar o mundo. Aí você sai do mundo, entra no mosteiro, mas aqui dentro, o que é que acontece? Muitas vezes o mundo não saiu de dentro de você. E aquelas lembranças, né? Aqueles afetos e tudo aquilo começa a vir com muita força. Aquelas recordações, aqueles momentos, me ajudou muito a direção espiritual de um sacerdote. Quando eu fui entrar para a vida consagrada, para a vida religiosa, que ele disse assim: presta bem atenção no que você está vivendo hoje. Eu ainda leiga lá fora. Hoje você tem um desejo de uma entrega maior a Deus. E por isso você vai deixar tudo. Vai ingressar no mosteiro. Porque esta vida, que é lícita, mas não te preenche. Existe um chamado de Deus para você. E você vai deixar tudo. Não porque isso seja, digamos, ruim, mas porque existe algo melhor. E aí você vai entrar no mosteiro. Quando passar alguns meses, você vai começar a se recordar da sua vida aqui fora. E tudo aquilo que hoje é meio sem sal, sem tempero, e você fala, isso não me preenche, isso não é para mim. Tudo aquilo que você está deixando, porque não é para você, quando você estiver lá dentro, vai vir com tanta força que você vai começar a se questionar, por que eu deixei tudo isso? Mas eu era tão feliz. Nossa, eu falava assim, né? Aquele relacionamento que você deixou com aquele menino cheio de dificuldades, lá dentro vai parecer para você que ele era o melhor homem desse mundo. A tentação. É isso que Santa Teresa está falando aqui, que acontece nessa segunda morada. Traz a memória. E aí é quase como se você sente de novo o prazer que aquilo trouxe, né? A alegria, ainda que tenha sido puramente carnal, que aquela experiência trouxe. Nossa, mas eu era tão feliz. Nossa, mas aquilo era tão bom. Começa um ataque. Começa um ataque. E você começa a questionar, será que vale a pena? Naquela primeira morada, veja que você rompeu com aquilo ali. Era muito claro. Mas aqui começa a vir tudo isso de novo. Começa a vir tudo isso com muita força. Será que vale a pena, não é? Oh, Jesus, que confusão, de Santa Teresa, os demônios estabelecem aqui. E como fica aflita a pobre alma que não sabe se deve avançar ou voltar ao primeiro aposento. É uma confusão. É que a razão mostra-lhe o engano que é pensar que tudo isso vale alguma coisa em comparação com o seu fim último. Aqui a fé lhe ensina o que ela deve fazer. É na fé. É na fé. O céu vale mais. Vale a pena renunciar aqui para ganhar muito mais lá na frente. Vale a pena. Pode ser que eu ainda não esteja tocando essa explosão que o meu coração anseia, mas é um processo. Olha para frente. Não faz como a esposa de Ló que olhou para trás e virou estátua de sal. Olha para frente. As palavras de São Paulo são tão decisivas aqui. Ainda não resististe até o sangue na luta contra o pecado. As palavras de São Paulo são muito
precisas aqui, o que importa é prosseguir decididamente. Quanto essa palavra de São Paulo me ajudou e ajuda muito até hoje. Mas houve um tempo em que ela era quase o meu rema de todos os dias. Com aquela força, aquela memória, aquilo tudo que me queria fazer voltar. E essa palavra de São Paulo, o que importa é prosseguir. O que importa é prosseguir decididamente. E a fé ilumina a decisão. Eu creio na palavra de Deus. Não está sendo fácil essa ruptura, mas eu creio na palavra de Deus. A memória recorda-lhe onde vão para todas as coisas do mundo, tornando-lhe presente a morte dos que muito fruíram dessas frivolidades, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, perder a vida eterna. Você percebe o quanto a intimidade com a palavra de Deus, ela é necessária, ela é indispensável para o teu progresso espiritual. Por onde eu começo, irmã Maria Raquel? Lexio Divina. Tenho 3 aulas aqui no canal que eu dedico a Lexio Divina, a meditação diária. Meus queridos, há 20 anos eu faço isso praticamente todos os dias. A meditação da palavra de Deus. É abrir esta palavra, pode ser com a liturgia, o evangelho do dia, mas você pode também se dedicar a ler um livro da Sagrada Escritura, uma das cartas de São João, você ir caminhando. Mas essa leitura, esse contato diário com a palavra de Deus, porque quando a confusão vem, a palavra de Deus, ela é luz, que ilumina, ela é uma lâmpada que clareia. Não é à toa que é com ela que Jesus vence no deserto a tentação diabólica. Sem essa intimidade com a palavra, sem esse contato com a palavra, Deus pode tudo, né? Mas não dá. A conversão de São Francisco de Assis passa por isso, né? Ele está lá aprisionado e ele tem acesso, ele abre um livro e ele começa a folhear e é o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. E aquilo ilumina a vida de Francisco de Assis de uma maneira assombrosa. Quanto tempo você tem dedicado ao estudo, à meditação da palavra de Deus? Todos os dias eu posto aqui no canal essa meditação. Inclusive hoje, né, o tema, o seu esforço não é em vão. E hoje no Evangelho Jesus nos leva a meditar não só sobre a necessidade de perseverar, mas sobretudo na bondade de Deus. Porque a grande obra do maligno é te levar a desconfiar de Deus e assim afastá-lo do Senhor para a sua perdição eterna. Vamos lá. Que confusão estabelecem aqui os demônios. Alguns vistos em grande prosperidade, ele fala sobre a alma faz. A memória recorda-lhe onde vão parar todas as coisas do mundo, tornando-lhe presente a morte dos que muito fruíram dessas frivolidades. Enquanto o maligno traz, né, a memória dessas coisas passadas, daqueles bons momentos, daquele prazer carnal, daquela alegria carnal, ao mesmo tempo o anjo, né, o Espírito Santo vai trazendo à sua memória a verdade da fé, vai trazendo à sua memória de que adianta tudo isso, o que é isso diante do que está na frente, diante daquilo que Deus te prometeu. Na casa do meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar-vos um lugar. Tenho para mim que os sofrimentos do tempo presente não têm comparação alguma com a glória que nos está reservada. Tudo isso é palavra de Deus, sabe? E isso vai vindo à sua mente, à sua memória, a inspiração do alto para te munir, para te dar força, para não recuar, para não desistir, para perseverar. Alguns vistos em grande prosperidade jazem debaixo da terra pisada pelos transeuntes, esquecidos de todos. Quantas vezes ao passar por uma dessas sepulturas, a alma se lembra de que ali se encontra aquele corpo fervilhando de vermes, não lhe escapando igualmente outras coisas que podem acontecer. As pessoas estranhavam quando às vezes eu dizia, quando eu estava mais
próxima dos jovens, aqui cuidava dos jovens, né? E eu partilhava com eles, eu dizia, um dos meus lugares preferidos para rezar, sobretudo em determinados momentos da minha caminhada, é o cemitério. É o cemitério. É me colocar ali e perceber o quanto a vida é curta e que vale a pena suportar as perseguições, as dores, as injustiças e tantas realidades, a renúncia, não só do que é ilícito, mas até daquilo que lhe seria lícito possuir, vale a pena, porque a vida é muito breve e eu quero muito mais. Eu não quero pouco, não, eu quero tudo, como diz Santa Teresinha. Eu escolho tudo. Então vale a pena. Vale a pena deixar essas ninharias, vale a pena deixar essas bagatelas, vale a pena. São Paulo vai dizer, depois de fazer quase como que uma leitura do seu vasto currículo, né? Ele vai dizer, mas isso tudo eu julgo lixo diante do conhecimento de Cristo Jesus. O que são esses meus muitos títulos? A minha honra, não é? O que é tudo isso diante do conhecimento de Cristo Jesus, diante da graça das graças, de conhecer o Senhor e ser chamado a uma vida de intimidade com Ele? Tudo isso é lixo. E para São Paulo dizer isso, com certeza, ele sofreu muitas tentações. Tudo isso é lixo diante do conhecimento de Cristo Jesus. Eu escolho uma vida nova, eu escolho uma vida com Deus. Ainda que eu tenha que perder a vida corporal, os mártires, por exemplo, né? Eu escolho estar com Cristo para sempre. Eu não vou negar a minha fé. A vontade se inclina a amar aquele em quem tem visto tão inumeráveis coisas e mostras de amor. Ela, a alma, gostaria de corresponder a pelo menos uma delas. Especialmente quando considera que esse verdadeiro amigo nunca se afasta dela, acompanhando-a e dando-lhe vida e ser. O intelecto, por sua parte, logo acorre e dá a entender à alma que ela não pode encontrar melhor amigo, ainda que viva muitos anos, que o mundo está cheio de falsidade, que os contentamentos que o demônio lhe oferece estão permeados de sofrimentos, de cuidados e de contradições. A vontade, a inteligência aqui, não é? As faculdades da alma começam a trabalhar, a colocar a realidade diante dela, fortalecendo a vontade, iluminando a inteligência. Diz-lhe ainda o intelecto que fora desse castelo não encontrará segurança nem paz, devendo abandonar as casas alheias, já que a sua própria casa, a casa interior, está repleta de bens que ela pode saborear. Não procurar fora aquilo que só dentro ela pode encontrar. Ninguém acha tudo de que precisa senão em sua casa, em especial quando acolhe tal hóspede divino, que a fará senhora de todos os bens. Se a alma quiser, não andará perdida como o filho pródigo comendo alimento de porcos. Ele abandonou a sua casa. O filho pródigo abandonou a sua casa, foi parar numa pocilga. É o que Santa Teresa está dizendo. Não. Não faça isso caindo nas armadilhas de Satanás, que promete essa felicidade lá fora, que promete essa paz, essa segurança lá fora. Não, você não pode encontrar fora. Isso só se pode encontrar na tua própria casa interior. Todo este sabor que você tanto deseja está no mais íntimo, no mais profundo. Essa vida interior, essa presença de Deus na tua alma. É o que Santa Teresa está dizendo. Essas são razões suficientes para vencer os demônios. Se a alma se deixa iluminar, ela vence a tentação. Mas, ó Senhor e Deus meu, o costume de viver na vaidade e a visão de um mundo que só trata dela estragam tudo. Como a fé se encontra muito amortecida, queremos mais o que vemos do que aquilo que ela nos diz. Entretanto, os nossos próprios olhos nos mostram como são desventurados os que vivem atrás dessas coisas visíveis.
Todo esse mal foi provocado pelas coisas peçonhentas com que lidamos. Como alguém que é mordido por uma víbora se envenena e incha. O mesmo acontece conosco neste caso, se não nos acautelamos. É claro que para sarar, devemos nos submeter a vários tratamentos. O maligno inoculou esse veneno em nós, a partir da nossa desobediência, né? Dos nossos pecados, ele inoculou este veneno. É preciso tratar-se. Grande misericórdia tem Deus em não permitir que morramos desse mal. Não há dúvida de que a alma passa aqui por grandes sofrimentos. Em particular, quando por seus costumes e condições, o demônio percebe que ela pode avançar muito no caminho de Deus. E todo o inferno se juntará para obrigá-la a sair dessa morada. Olha o que Santa Teresa está dizendo. Todo o inferno se juntará para obrigá-la a sair dessa morada. O maligno percebe que ela pode avançar muito no caminho de Deus. E aqui já não é um prejuízo só pela própria alma dela, a sua vida interior, a sua salvação, mas de quantas vidas também você pode iluminar com a sua vida, com o seu testemunho. O inferno vai se juntar para obrigá-la a sair dessa morada. Senhor, aqui é necessária a vossa ajuda. Sem ela não se pode fazer nada. Por vossa misericórdia, não permitais que essa alma seja enganada e abandone o caminho começado. Dá-lhe luz para que ela veja que nisso está todo o seu bem e se afaste das más companhias. De extrema importância é lidar com aqueles que se empenham nas mesmas coisas, bem como aproximar-se deles. Não só os que se encontram nos mesmos aposentos, nas mesmas moradas, mas aqueles que já estão mais avançados. A alma vai receber aqui grande ajuda, porque a conversa persistente com essas pessoas pode acabar por levá-la para junto delas. Santa Teresa chama a atenção aqui para algo que nós não podemos desconsiderar. Diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. A companhia, não é? E passa muito até pelo conceito de amizade. Gostar das mesmas coisas, odiar as mesmas coisas. Então, é importante ter boas companhias aqui. É imprescindível. Eu conheço muita gente que, cheio de boa vontade, acabou se dando muito mal. E que, mais uma vez, entra o autoconhecimento. Lembra que eu falava, né? Você vive aquela experiência com Deus e o seu desejo, ele é autêntico, é de que todos à sua volta também façam essa experiência. Todos à sua volta também façam essa experiência. E a alma pode aqui cair numa ilusão de que, não, mas eu vou fazer tal coisa, eu vou em tal lugar, eu vou aqui, eu vou ali, porque eu quero converter essa pessoa. E esse é um desejo muito bom. Mas ela ainda não é forte no Senhor o suficiente. Ela ainda é vulnerável. Ela está se firmando. Quantas pessoas, por exemplo, começam a caminhada e abandonam quando começam um relacionamento, um namoro? Começa um namoro querendo converter a outra pessoa, mas acaba cedendo. Ela nem consegue trazer a pessoa para perto de Deus e ela acaba se afastando de Deus. Ela tinha uma intenção boa, reta. E se ela se conhecesse bem, ela não teria se aventurado. Pelo menos não naquele momento. Porque ela ainda está muito vulnerável. Ela pensou que iria influenciar o outro, mas ela foi influenciada. E acabou abandonando o caminho, voltando atrás. Isso acontece muito. Santa Teresa está dizendo, aqui é importante companhias santas, boas companhias. Pessoas que estão nessa mesma morada, nesse mesmo passo, ou pessoas mais adiantadas, que te levem a adiantar-se também. Então, muito cuidado. São Paulo vai dizer que as más companhias corrompem os bons costumes. É o apóstolo que vai dizer. Más companhias corrompem os bons costumes. Todos esses pontos que eu estou lançando uma panorâmica aqui da segunda morada,
Ao longo dos próximos dias, nós vamos nos deter em cada um, abrindo o livro Imitação de Cristo. Como é que nós vamos lidar com cada uma dessas realidades, dessas artimanhas do maligno, para te fazer retroceder da segunda morada. Que ela sempre esteja de sobreaviso para não se deixar vencer. O demônio se afastará depressa, se a vir com grande determinação de não voltar às primeiras moradas, preferindo a isso perder a vida, o descanso e tudo o que ele lhe oferece. Que seja viril e não imite os que se deitavam de bruços para beber quando iam para o combate. Diz Santa Teresa neste passo. Em vez disso, ela deve determinar-se com firmeza. Vai pelejar com todos os demônios e não há melhores armas do que as da cruz. Meditar na paixão de Cristo. Né? Se apoiar na cruz de Cristo, usar a cruz como uma arma. Por que ao ver a determinação da alma, os demônios vão recuar? Eles vão ter que arranjar um outro jeito. Por que eles vão recuar? Porque eles, percebendo a determinação, quanto mais eles batem ali, na verdade, já ouviu essa frase, né? Que o demônio, malgrado ele mesmo, é o grande santificador das almas. É de um santo da igreja. Meu Deus. São João Crisóstomo, se não me engano é ele, né? Que diz que o demônio, ruim por si mesmo, malgrado ele mesmo, é um grande santificador. Porque quanto mais ele te tenta ali, ele bate ali, e você, firme, você vai se fortalecendo, você vai ganhando tônus espiritual. Embora já tenha dito isso outras vezes, vou repetir aqui, é de grande importância. Que a alma não se lembre de que há prazeres nisto que principia, pois essa seria uma maneira muito baixa de começar a construção de um edifício tão precioso e magnífico. E se começar sobre a areia, dará com tudo no chão e viverá sempre desgostosa e tentada. Porque não são estas as moradas em que chove o maná. Elas estão mais adiante, onde tudo se revela saboroso segundo os desejos da alma, já que ela só quer o que Deus quer. Está dizendo aqui, ainda não se saboreia o maná. Aqui ainda estamos no chão batido da fé. A alma precisa de uma decisão, de uma determinada determinação. E mais à frente, ela saboreará. Mais à frente, vai ser magnífico, vai ser grandioso a obra que Deus vai realizar. Aqui ela só precisa perseverar. Apoiada na palavra de Deus, na voz de Deus que chama, que orienta. Bom, eu vou me deter aqui, tem algumas outras considerações, amanhã nós continuamos. Mas volte essa pregação quantas vezes forem necessárias, tá? Pedindo a graça a Deus de perseverar, de progredir nesse caminho de união com Deus. Como eu falei, nos próximos dias nós vamos meditar detalhadamente, vamos aprofundar em cada uma dessas situações que Santa Teresa trouxe. Hoje é dia de uma panorâmica, né? Aquela alma que, tendo oração regularmente, entende a importância, reza de modo regular e está determinada. Entendeu que não deve ficar nas primeiras moradas, mas com um desejo sincero de progredir. E vamos trabalhar então tudo aquilo que o maligno vai fazer para deter esse passo. E com esses instrumentos, que Deus nos conceda a graça de avançar cada dia mais e de não parar na vida espiritual, na intimidade com Deus. Cada dia, ainda que seja como disse o Caio lá atrás, a passos lentos, mas importa não parar. Ainda que seja a pequenos passos, tão lentos que parece que eu nem estou saindo do lugar. Mas o importante é não parar, é avançar, é continuar. Amém? Deus abençoe você e até amanhã, no nosso próximo encontro, se Deus quiser.